Há algum tempo no canal eu dediquei um vídeo sobre um comparativo entre a Silhouette Soft ou a sutura Silhouette e os fios de PDO espiculados. E sim, eu fui ali muito mais favorável à Silhouette Soft do que o PDO especulado. Talvez eu tenha que me retratar, porque a minha própria experiência prática com o especulado também tem me posicionado num lugar diferente do que no passado. Mas nesse vídeo, nesse momento, eu quero introduzir esse mundo e trocar um pouquinho de informação primeiro sobre os PDOs lisos, que eu acho que têm aplicabilidades bastante diferenciadas e que podem sim ser uma excelente carta na manga para combinarmos terapias que visam uma reestruturação, a firmeza da face, especialmente em segmentos mais centrais, onde quantidades excessivas de ácido hialurônico e até mesmo os bioestimuladores têm contraindicação relativas e às vezes absoluta. Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, sou médico cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e medicina estética e quero te convidar para essa conversa sobre os fios de PDO liso. Bem, primeiro a gente precisa entender que o PDO liso ou a polidioxanona são fios cirúrgicos largamente utilizados em vários campos da cirurgia. Claro que ali o intuito é, por exemplo, da ligadura vascular ou de algum tecido e não exatamente como na dermatologia estética, o que ele culmina no final em ganho de firmeza e sustentação. De maneira geral, a gente pode dizer que compatível ou diretamente proporcional à espessura e ao comprimento e à quantidade de fios introduzida, nós vamos ter naquele local uma resposta inflamatória aguda que muito se apoia basicamente nas lesões vasculares daquela região e também das lesões teciduais locais, o que gera, por consequência, um reparo tecidual fibrocolagênico e, portanto, numa via final comum, neocolagênese, portanto, a formação de novas fibras colágenas. E aí, como o colágeno quase sempre tem sido palavra de ordem, está aí um procedimento minimamente invasivo cujo objetivo final é a produção de mais colágeno, com todo o ganho que essa produção de colágeno vem impactar na pele, especialmente firmeza. Com relação às suas indicações, não há um limite etário, mas na prática a gente vai defender o uso dos PDOs lisos ali por volta dos 30 a 35, quer dizer, a partir de 30 a 35 anos, quando a gente já começa a observar, e é claro que a individualidade precisa ser avaliada e muito bem avaliada, algum grau de flacidez, leve, moderada a severa. Em todos eles, os fios de PDO liso são bem-vindos, mas claro que eles vão ter maiores e melhores efeitos na flacidez leve a moderada e um pouco menor na flacidez severa. De todas as possíveis localidades, e na face eu diria que são praticamente todas, e esse é o primeiro grande trunfo do PDO liso. A gente vai poder utilizar em região frontal, glabela, periocular, pálpebra inferior, a pele mais fina do corpo, rugas do sorriso ou flacidez do bulldog, perioral, códigos de barra, contorno labial, mento, submentoniano, papada, pescoço, enfim. Diante de todas essas possibilidades, eu diria, ou eu penso que as melhores vantagens nas indicações técnicas do PDO liso se fazem
quando das localidades como glabela, pálpebra inferior, periorbital, perioral. Por quê? São áreas extremamente delicadas em que o uso dos preenchedores / volumizadores tem toda uma restrição técnica por conta da segurança do paciente, em muito ameaçada nesses casos, por conta da grande possibilidade dos eventos vasculares adversos. E aí entram os fios de PDO liso como uma estratégia minimamente invasiva, quase sempre feitos com anestésicos tópicos, em alguns casos, dependendo, claro, da tolerância à dor do paciente ou da paciente, anestesia local e uma simples introdução no plano correto. Portanto, há que se ter, obviamente, que bom treino para a colocação dos fios de PDO, a escolha dos vetores corretos e a maneira como eles serão entregues, paralelos, em malha, em rede, enfim, são muitas as possibilidades. Mas penso que na glabela especialmente, onde a gente tem muito medo do preenchedor / volumizador, onde a gente não pode utilizar bioestimuladores, o PDO liso entra aí como um grande amigão. Pálpebra inferior nem se fala, é a pele mais fininha do corpo humano e a gente também teria restrição para esse tipo de substâncias injetadas, diferentemente da tranquilidade que a gente passa a ter muitíssimo maior quando do uso dos PDOs lisos. Seus efeitos vão ser melhor observados em torno de 6 a 8 semanas. A duração do fio lá na nossa pele vai girar em torno de 6 a 8 meses, mas os efeitos biológicos decorrentes dessa resposta inflamatória aguda e desses tecidos reparadores fibrocolagênicos perduram por 18 a 24 meses. Eles lembram o tempo da firmeza e da sustentação adquiridas pelos bioestimuladores. Então, olha que interessante, a gente tem uma vida útil bastante boa de uma terapia que entra como uma terapia combinada no approach, especialmente facial, tá certo? Eu espero então que com essa conversa a gente tenha incrementado um pouquinho mais esse mundo da cosmiatria, especialmente facial, como uma estratégia que já vem sendo largamente difundida, mas acho que vale a gente começar do começo e depois, se possível no canal, começar a demonstrar um pouco mais algumas aplicações práticas. Tá bom? Antes de terminar o vídeo, eu quero reforçar para quem sempre me pergunta nos comentários, nas redes sociais, se eu atendo em São Paulo, aonde que é o consultório, aonde que me encontra. Esses dados sempre aparecem ao longo do vídeo e também na descrição do vídeo. Assim como quando a produção aponta vídeos prévios do canal que complementam o conhecimento que a gente conversou, que a gente trocou aqui, e que podem, de certa forma, também te ajudar revisitando ou visitando-os, caso você ainda não conheça. Para quem é fiel escudeiro do canal, minha gratidão sempre. E para você que é um novo visitante no canal, espero que você tenha curtido. Se curtiu, dá lá o like, aperta o sininho, deixa ativado para que a gente se encontre toda semana, porque essa é a ideia do canal. Falarmos de estética facial, estética corporal, as inovações tecnológicas e farmacêuticas que permeiam a cosmiatria e nos mantermos aí, na medida do possível, sempre esclarecidos, desenvolvendo um pouquinho de análise crítica sobre estética de modo geral. Beijo e até a próxima!